que a poesia pode atravessar, quebrar muros. São tantas gotas divididas, são tantas gotas compartilhadas que se transformam no mar. Nós temos que brigar pelo nosso direito à festa. Até onde isso pode chegar? Unir o ponto com a vista. Um lado e seu reverso. Vermelho com amarelo. Uno e verso. Multiversos. Universos para elos. Nessa penitenciária específica, a maioria das agentes são mulheres. E isso faz com que eu me sinta acolhida e respeitada no trabalho que faço. Já entrei em muitas penitenciárias, infelizmente, nem sempre é assim. Cada portão que se abre serve para tirar de mim um preconceito, uma couraça, limpar a mente, respirar profundamente. Salve, salve, galera! Esse é o primeiríssimo Universos para Elos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. O texto que acabaram de ouvir é uma passagem do livro Atrás dos Muros, Uma Flor, de Cissa Lourenço, que é convidada hoje aqui. Antes de qualquer coisa, é importante dizer que nosso podcast tem um honroso e importante apoio da Timbres Produções, cujo estúdio estamos gravando aqui nesse momento, do site de notícias Coty e Companhia, da Rádio Cantareira, da editora Céline Trovoar, do Empauta Estúdio, do Tipo Chilo Xilogravuras e do jornal literário Relevo. Como primeira edição de muitas que virão, vale ainda mais uma breve introdução do projeto e valores que o fundam, que o alicerçam. Bem, Universos para Elos é um podcast de entrevistas, bate-papos e debates de ideias, sempre com, ao menos, 2 convidados. Nossa grande missão aqui é investigar possíveis elos entre os temas e a sociedade, entre as práticas e a teoria, entre arte e vida, assim como elos entre os universos de cada convidado. Dito isso, afirmo ainda que 3 grandes valores nos permeiam: pluralidade de linguagens e ideias, honestidade intelectual e empatia. É isso, simbora e fique com a gente. Antes de apresentar os convidados de hoje, cabe aqui também um importante relato pessoal, que é o elo entre os convidados e a pessoa desse âncora que aqui vos fala. Por coincidência, se é que elas existem, né? Após definir o tema e convidados desse podcast, eu percebi que já havia um importante elo entre eles. Um livro meu. 2 livros, para ser exato. Tanto a Cissa quanto o Diogo levaram para o ambiente de penitenciárias e Fundação Casa um livro meu a ser recitado e discutido com esse público. E na minha carreira de escritor até aqui, foi uma das passagens mais importantes, não tenho dúvidas. Tanto que estamos aqui, com esse tema em nosso primeiro podcast. Vamos lá. Os elos estão dados e a temática de hoje é esse universo do sistema penitenciário e o de medidas socioeducativas para jovens, o sistema em si, seu público e possíveis ações e transformações. O sistema para além dos muros. Então vamos a eles, os convidados. Cissa Lourenço é atriz, contadora de histórias e poeta. É integrante do coletivo Poetas do Tietê, coletivo importante da cidade de São Paulo. Participante do Asas Abertas, sarau que é organizado pelo amigo Jaime Queiroga em penitenciárias. Lançou recentemente seu livro autoral Atrás dos Muros, Uma Flor, onde reúne diversas vozes de mulheres em estado privativo de liberdade e ou egressas. Uma honra tê-la aqui, Cissa. Obrigada, valeu, a honra é minha. O outro convidado é Diogo Dias, professor de filosofia, pesquisador na área de teoria crítica, também é contista e trabalhou como sócio-educador na Fundação Casa. Um prazer tê-lo aqui, Diogo. Eu que agradeço o convite, William. Um prazer aqui conversar com vocês. Em primeiro lugar, gostaria que cada um de vocês, Cissa e Diogo,
nos desse um panorama geral sobre seus trabalhos exercidos com esse público em estado de restrição de liberdade. Onde, quando e como tudo começou. Tudo começou em 2016, com um projeto com o Jaime Queiroga. O Jaime é que me levou para dentro dos presídios, me levou a conhecer esse público. E, para falar a verdade, a partir daí eu acho que eu me reconheci. Parecia que eu não tinha uma função ainda. Apesar de ser atriz, apesar de ser poeta, eu sentia que meu trabalho faltava alguma coisa. Então eu me encontrei muito, particularmente com as mulheres presas, né? A gente faz trabalho com os homens e também a gente faz com os meninos da Fundação Casa. Mas a empatia, onde meu coração bate, onde os meus olhos brilham, são com as mulheres. Por conhecer a sua história, a história de cada uma delas, por também o sofrimento de cada uma delas, por me reconhecer em cada uma delas. Então, todas as quartas-feiras, desde 2016, tirando agora a pandemia, a gente entrava dentro do presídio feminino da capital e fazia poesia com essas mulheres. A poesia, na verdade, é uma desculpa para elas também escreverem, para elas fazerem a sua história. A Conceição Evaristo tem uma frase que é escrevivência, e é isso que a gente buscava nelas, que elas escrevessem, que elas reescrevessem a sua história e pensassem sobre tudo que está acontecendo, né? A poesia é para isso, é para sair de lá, sair atrás dos muros, uma flor. É isso. No meu caso, eu caí de paraquedas, né? Nesse mundo. Eu estava terminando a graduação de filosofia e não sabia muito bem ir para a educação. Enfim, é uma história longa essa coisa de como eu caí na filosofia também. Mas eu tinha começado a trabalhar com educação popular na Uniafro em 2017 e em 2018 eu resolvi que a sala de aula também era um lugar que eu me reconhecia e me sentia... Enfim, eu sentia que ali finalmente eu estava fazendo alguma coisa para além de mim, né? Quer dizer, eu estava devolvendo alguma coisa, né, que eu tinha aprendido, que eu tinha... absorvido não só na universidade, mas na vida, assim, né? Então eu falei, não, a sala de aula, vamos nessa. E a vida do professor hoje em dia é bastante, né, uma aventura muito louca, e a gente não consegue começar, por exemplo, né, a dar aula no Estado de uma forma acolhedora, vamos dizer assim. O Estado não está muito preocupado em absorver esses novos professores, gente nova que quer entrar na educação, né? Então eu fui numa dessas atribuições de aula para professores contratados, né? E fiquei lá o dia inteiro. Quem conhece esse processo sabe quanto é uma loteria. Você pode ficar lá, né, das 8 da manhã até as 6 da tarde e não acontecer nada, você sair sem aula, sem emprego, sem nada. Mas eu fui lá ver o que ia acontecer, né? E aí, no fim desse dia, eu e mais, sei lá, 9 pessoas, acho que de umas 2.000 que foram para lá naquele dia na diretoria de ensino, ficamos lá. Já era umas 6 da tarde mesmo, assim, quase 7 da noite. E o pessoal lá chegou e falou assim: nós temos 6 aulas na Fundação Casa, né? Aí o pessoal se entreolhou, assim... Alguém quer? Porque o pessoal nem chamou mais pela ordem lá. Falaram assim: alguém quer? 6 aulas na Fundação Casa. Falei, olha... Eu pensei 2 segundos, assim, ninguém levantou a mão, eu levantei a mão, respirei e fui, né? Não tinha a mínima noção do que eu ia encontrar, não sabia, não tinha... Esse universo não estava no meu campo, assim, de experiência, de pensamento, né? E então, em 2018, eu comecei com essas 6 aulas na Fundação Casa e, assim, oficialmente, né, como professor, assim, oficialmente falando, fora o movimento social, né, foi meus primeiros passos aí como professor. O que foi, assim, uma experiência muito, muito, assim, intensa,
porque não era qualquer sala de aula, né? Quer dizer, então eu me vi ali num aprendizado assim, duplamente desafiador, que era aprender a ser professor, assim, né, de qualquer maneira, para qualquer pessoa, porque o professor ele tem que ter essa abertura, né? E tá lá me ensinou muito a inclusive lidar com quem tá fora, né? Quer dizer, a gente muda o olhar completamente, assim, a perspectiva muda completamente. Então foi isso, o início foi esse, assim, eu caí de paraquedas e fiquei 4 anos, né? E aí essa questão, infelizmente, burocrática, aí não era concursado, não tinha estabilidade, acabei não conseguindo ali ficar, até pela pandemia, as coisas se complicaram ali, né? A gente não pôde mais entrar lá, a gente pode conversar isso mais para frente. Mas foram 4 anos muito, muito intensos, assim, que me ensinaram a ser professor, eu acho. Cissa, na penitenciária feminina da capital, tem muitas mulheres de nacionalidades diferentes. E isso tem a ver com o tipo de crime que cometem, não é mesmo? Fale-nos um pouco sobre isso. E se o fato de serem estrangeiras tornou a relação entre vocês dificultosa ou não? Fale-nos do perfil, especificamente dessas mulheres, e como tem sido o trabalho com elas. A penitenciária feminina da capital tem essa característica. Todas as mulheres que são presas por tráfico, as traficantes, que na verdade são mulas, vão para lá. Então é um presídio que acho que a gente já fez sarau, já fez poesia com mais de boa, umas 50 nacionalidades. Russa, chinesa, angolana, as latinas de todo lugar, francesas, né? Americanas. E a gente fala que a pedagogia que a gente usa é a pedagogia do abraço. Então, é olhar no olho dessas mulheres. Eu não falo inglês, o Jaime falava muito pouco. Então, a gente vai aprendendo a se comunicar de outras maneiras. É pelo olhar, é pelo gesto. E a gente tem, o Paulo tem um poema curto que ele fala assim: mulher na cadeia ou é treta com homem ou é filho com fome. E particularmente na PFC tem muito disso, né? Muitas mulheres que estão lá são presas, são aliciadas, né? Então elas acham que vai ser fácil, né? Que elas vão fazer uma viagem legal, ainda vão ganhar uma grana, e quando voltar vai resolver a vida. E também tem um outro perfil muito cruel na PFC, que são as craqueiras, né? São as mulheres viciadas em crack, que entram no tráfico, na verdade, para isso, né? Elas entram para, na verdade, sustentar o vício e acabam sendo consideradas traficantes, e aí entram, ficam lá, saem, voltam para Cracolândia. É muito cruel. Essa acho que é o público-alvo, o público maior lá na PFC são essas mulheres. E as idades variam muito, apesar de ser a maioria jovens, mas tinha mulheres de 60 anos, de 50 anos, de idades variadas. Cissa, você tocou num ponto muito importante, que é o mundo das drogas ilícitas, combinado com o sistema prisional. Então, ocorre nas penitenciárias femininas o mesmo que ocorre nas masculinas. A grande maioria dos detentos são por envolvimento com o tráfico. A camada mais baixa desse negócio, os vulneráveis. Ou seja, o que deveria ser assunto de saúde pública, problemas para ser tratado por médicos, psicólogos, assistentes sociais e até educadores, vira assunto de polícia. Nós mesmos fomentamos a morte e a violência intencionalmente ao desviar o foco do problema. É por aí? Com certeza. Eu faço também sarau no Adriano Marrei, que é masculino. Muitos jovens lá, muitos são da biqueira. Saem da biqueira, vão para
vão para o presídio, ficam lá 2, 3 anos, aí depois voltam para o bairro, voltam para a quebrada, aí eles não têm condições, né, porque eles não arrumam emprego, aí o tráfico está lá. O tráfico a gente fala que é até amigo, né, porque o tráfico é o primeiro a oferecer emprego para eles. Então eles acabam voltando e vira um ciclo vicioso, né? Nesse sentido, o Estado é o inimigo. O Estado é inimigo. E é isso, né? Eu acho que tem duas coisas. Tem essa econômica, que é de não arrumar emprego, de estar na quebrada, e o crack, que é saúde pública, é muito, muito cruel, porque ele é para as mulheres, que é o público que eu até conheço mais, que eu tive uma experiência muito triste até há pouco tempo, é muito cruel o que ele faz com a pessoa. É um vício que a pessoa não consegue sair. É triste, a gente vê que ela luta para isso, mas ela não consegue. E depois dizem que tem casas de tratamento, mas é muito difícil entrar nessas casas. Tem todo um processo que é mais fácil ela voltar para a rua, para o crack, antes dela conseguir uma vaga num lugar que realmente fosse cuidá-la. Uma dúvida, uma inquietação que eu tenho comigo, eu vou te perguntar aqui agora. Quando você vê essas meninas lá dentro, né, olho a olho, você se pergunta, o que você está fazendo aqui dentro? Aqui é o seu lugar? Esse espaço tem alguma lógica, né, para abrigar essas pessoas? Eu não me pergunto, porque, na verdade, eu não me pergunto, eu me revolto, porque eu tenho certeza que não é o lugar delas lá dentro. Eu tenho certeza que se elas tivessem outras condições, que elas tivessem tido outras oportunidades, elas não estariam ali. A grande maioria, particularmente, né, na PFC, não são crimes de assassinato. Então, elas não estariam ali mesmo, elas não deveriam estar lá de forma alguma. Diogo, como professor, conte-nos como é trabalhar com o público de fora e de dentro da Fundação Casa. Semelhanças e diferenças. Os jovens sob medida socioeducativa se interessam de cara pelo tipo de formação e conteúdos que você está levando, ou é todo um processo de conquista? Eu acho que essa pergunta anterior que você fez para a Cissa serve também para os jovens, que ali não é lugar de ninguém, né? Assim, eu tenho uma posição bastante radical, assim, né, de abolicionismo penal mesmo. Eu acho que quem vive, né, Cissa, a experiência de entrar num espaço de cadeia não deseja assim para ninguém. Aquilo ali, assim, não reforma ninguém, né? Então, os problemas que colocam essas pessoas lá, eles são muito maiores, eles não são individuais, não é uma questão de maldade. A gente ouve muito, né? Nos corredores ali, as pessoas são más, as pessoas são boas, e eu, sinceramente, não acredito nisso, né? É realmente uma questão de estrutura social. E os meninos não têm nenhum interesse pela educação, porque eles são resultado da total falência do Estado, né, do direito à educação, que não foi garantido a eles, né? A gente tem o direito formal à educação, à saúde e à segurança, mas essas pessoas não têm isso, né? Não têm a educação, não têm a segurança, quando a gente fala em segurança mínima, ou seja, um teto contra a chuva, contra as doenças, né, um córrego aberto e tudo mais. Quer dizer, isso aí é a realidade da maioria das pessoas que estão nessa realidade. Então, quando essas pessoas acordam nessa realidade, tentam ir para a escola, manter uma rotina, né? E a escola também não é um lugar que está preparada para esse tipo de coisa, que também é precarizado e envolve outras pessoas que às vezes também não estão numa situação confortável, vamos dizer assim. São trabalhadores precarizados também. E saúde pública, a gente não tem também as casas acolhendo, tratando o problema da droga como saúde, ou, por exemplo, da orientação sexual, da educação sexual, para a gente orientar, por exemplo,
os jovens, né, a se cuidar, né, falar sobre o problema e a responsabilidade, melhor dizendo, que é, por exemplo, a questão da reprodução, né, e a gravidez na adolescência. Hoje, muitos dos alunos são pais já, com 16, 15, 17 anos. Então, eles não têm cultura escolar, não porque eles não querem, porque a cultura escolar expeliu eles, né? Então eu costumava dizer que eu tinha uma sala inteira de fundão, né? Não tinha fundão, porque a sala inteira era o fundão. Né? Mas na sua experiência, você conseguiu chegar a algum ponto de conexão com esses alunos? Então, isso que quando eu disse que eu aprendi a ser professor, eu falo um pouco desse ponto, de como fazer sentido aquilo. Como não ser só mais um tipo de punição, né? Eles enxergam como um tipo de punição, quer dizer, toda manhã eu vou ter aula, né? Essa coisa que não vai me servir para nada, porque, enfim, eles têm uma inteligência social, assim, um olhar para a realidade deles que é muito impressionante. Então, essa foi uma das maneiras que eu achei de me aproximar e de dizer, olha, eu não vou ensinar Platão, Aristóteles, Rousseau. Vamos falar da sua realidade, vamos filosofar a partir do que a gente tem aqui. Por que a gente está aqui? O que é a liberdade dentro desse lugar? Né? Há liberdade possível dentro desse lugar? Né? Era uma das perguntas filosóficas que eu fazia. E a gente ia descobrindo se havia ou não. Né? E uma das questões, né, eu acho que a gente também pode falar disso, porque a gente tem a Cissa, tem você aqui, que é a literatura, a poesia, que também está aí nesse campo de interesse deles. Eu acho que me ajudou também bastante a literatura e a poesia. Obrigado. Já que você adiantou, então a próxima pergunta é essa e é para ambos. Pensando no elo inicial que comentei, como é trabalhar poesia com esse público? Por que a poesia pode atravessar, quebrar muros? Poesia é doença e não tem cura. Eterna procura. Poesia é doença e não tem cura. É incrível isso, né? A gente pensa em poesia com aquela coisa de escritor morto, né? Mas quando você fala do escritor que está aqui, olhando no olho dele, né? Aquela poesia que trata do mundo que ele conhece, dos problemas dele, isso se torna muito fácil. É interessante esse processo, assim, né? No livro eu falo de uma mulher que a gente chegou lá, ela conversava, mas ela falava assim, eu não sei fazer poesia. Ela fala, mas você fala de tudo, Leia, como é que você não sabe fazer poesia? Não, eu não sei. Aí me deu um clique, eu falei, Leia, faz assim, fala, depois do sarau, leva para a cela e pega uma palavra. E aí, no próximo sarau, você traz essa palavra. Aí, depois disso, eu falei assim, olha, agora que você trouxe a palavra, traz uma linha, uma frase. E a partir daí, ela começou a escrever a própria poesia dela. Porque é isso, a poesia marginal, a poesia periférica, ela está na vida dela, ela entende, ela compreende, ela se enxerga e a partir daí ela começa a discutir a sua própria existência e começa a escrever. É incrível isso. É como se fosse um instrumento para a criação de identidade, ou reconhecimento da própria identidade. Exatamente. E é um período que é muito cruel, mas elas têm esse tempo, né? Infelizmente, elas têm esse tempo, né? Às vezes não tem televisão, a luz apaga às 9 horas, então ela tem esse tempo que é para pensar na existência. E a poesia ajuda ela a pensar na vida e sair, né? É isso mesmo, é sair do muro através da mente. Eu observei muito, né? Antes de tentar qualquer coisa, eu observei muito. Assim, e o que eu via é que o funk era uma coisa que eles viviam mesmo. Assim, era uma válvula de escape não só de diversão, mas de expressão dos sentimentos ali. E aí, não sei como que é, Cissa, na questão das mulheres, mas os meninos, eles estão sobre
esse signo do machismo que impede eles de se expressarem, né? E às vezes eles não querem chorar na frente dos outros, não querem dizer que, né, que tá difícil, que eu recebi uma carta lá de fora e a coisa não tá legal. E às vezes eles faziam os funks entre eles, que aí eles deixavam isso acontecer. Então era o funk pra mãe, o funk pra namorada, o funk da quebrada da rua que ele tava com saudade. E aí eu vi que, peraí, tem uma construção poética aqui que eles não chamam de poesia, mas né? E aí eu falei, bom, por aí, de repente eu vou. E aí eu comecei a trazer essa questão da poesia como expressão, né? Quer dizer, é um espaço, é essa liberdade, esse tempo. Mas esse isso jogo. A gente é bem diferente, as mulheres. Lá a gente chorava quase todo dia. É incrível. Ou a gente chorava de felicidade porque alguém contava uma história, ou era realmente saudade, ou era lembrança. Assim, quarta-feira assim, a gente chora com uma, com outra. Mas se chora muito no feminino, se chora muito. As mulheres se entregam, eu tenho essa impressão, se entregam mais. E esse choro também é libertador. Eu imagino que seja, e porque toda essa catarse aí, né, e esse botar para fora, é um grande processo lá, né, com os meninos, porque é muito grande essa pressão de ser, né, o malvado, essa identidade ali. Eles estão em formação. Então, às vezes, a poesia me deu esse espaço de conversar mesmo. Então, essa aproximação que você me perguntou, Ino, é inclusive uma aproximação emocional. Eles em mim não como uma autoridade, né, porque lá todo mundo é o sistema, e dizer, não, esse cara está tentando, pelo menos, me entender, né? É claro que a gente não consegue viver saber o que eles vivem, mas eu acho que a poesia foi um grande elo, assim, de aproximação. Então, falando nesse lugar de afeto, né? O lugar do afeto, Cissa, eu sei que em dado momento o seu envolvimento com essas meninas transcende a relação com Sarau. Vínculos pessoais de toda ordem surgem. Como a ideia desse podcast é também humanizar estatísticas, conte-nos como tem sido afetivamente essa relação e os sentimentos envolvidos. No meu caso específico, eu acabo sofrendo muito por isso mesmo, porque eu me envolvo muito, né? A poesia é isso, né? Elas acabam contando a sua história, você acaba conhecendo aquela pessoa de uma forma muito profunda. E também, às vezes, essa pessoa, quando sai da penitenciária, não tem ninguém. As estrangeiras são um exemplo muito cruel disso, né? Elas saem aqui sem apoio nenhum, só o apoio das próprias egressas, né? Das outras que estavam presas, que dão algum apoio. Então, elas nos procuram. E aí são histórias, né? São histórias de vida. Por exemplo, no meu livro, a Miriam Baião, que é a minha ilustradora, é uma mulher, né, angolana, saiu de Angola com os 3 filhos, saiu de Angola porque apanhava do marido, foi aliciada, como todas essas mulheres, na esperança de trazer uma vida melhor para os filhos. Os filhos foram para um abrigo. A história dela é toda muito forte, né? Uma mulher, só tinha uma filha mais velha, que depois conseguiu pegar a guarda desses filhos, e essa batalha todo dia de como conseguir pagar o aluguel, né? Da gente sentir que a gente é irmã junta, sabe? No caso da Miriam, né? Eu já sinto que ela não é mais uma amiga, é quase uma irmã. Nós duas, faz 15 dias atrás, fomos dar um rolê na Dom Pedro atrás de uma outra craqueira para levamos ela para uma casa para tentar sair do vício. Quer dizer, isso é muito, para mim é muito difícil, porque eu sofro muito, porque é difícil essa vida para elas também. Mas, né? Eu acredito que seja praticamente impossível pedir que isso não aconteça, né? Você está falando de poesia, você está falando de sentimentos. A história de vida de cada uma, né, transborda ali na sua frente. E acho que isso é natural do ser humano, não é não?
Eu acho que cada pessoa reage de um jeito, né? Eu já até discuti mais, assim, tentar ser mais profissional, vamos dizer assim. Eu estou lá para fazer poesia, mas no meu caso eu não consigo. Eu acho que é isso, a poesia é vida, né? E a gente acaba se envolvendo na vida dessas pessoas. E é essa empatia que eu acabo... Eu me vejo nelas, né? Eu me vejo, às vezes, como irmã, às vezes como mãe, às vezes como filha, né? Eu poderia estar nessa situação. Então, não tem como não se envolver. Mas também é muito gratificante, porque, assim, muitas histórias se perdem, isso é muito triste, mas tem muitas outras histórias, né? Você recebe mensagenzinha no Face, foto de casamento, mensagens de carinho mesmo, né? Você pergunta como você tá, né? É muito bom isso, né? De você perguntar, ou eu querer saber como elas estão. Arrumei emprego, agora estou fazendo um curso de não sei o quê, vou aprender sabe? É muito bom esse acompanhar. Mas é muito triste que é isso. Muitas se perdem também. Diogo, como filósofo, como você enxerga o cenário político atual e em que ponto essa onda ultraconservadora e reacionária que nos toma alguns anos pode ter afetado o ambiente interno das prisões e o comportamento de policiais na periferia? Eu estava lá na eleição de 2018, né? E, na verdade, foi quando eu percebi o buraco que a gente ia entrar, assim, porque eu acho que, de certa forma, a gente resolveu não encarar muitos dos nossos problemas durante muito tempo. Enfim, a gente poderia voltar aí ao processo da escravidão, da ditadura militar, de como a gente não consegue lidar com essas memórias de maneira séria, né? Como país, eu digo, né? Eu acho que tem muita gente fazendo esse processo de resistência, de recontar essa história, né? O movimento negro, o movimento indígena, da gente reelaborar essas histórias brasileiras. E eu acho que essa falta de memória crítica que a gente tem deixou a gente um pouco iludido sobre que país a gente vivia, né? E a gente acabou tomando o Bolsonaro como uma espécie de ponto fora da curva, né? Mas cada dia mais a gente vai entendendo que, na verdade, ele mobiliza certos afetos políticos que já estavam ali, né? Recalcados em muitas pessoas, em muitas famílias, né? E que a figura dele acabou sendo um disparador e uma figura centralizadora desses afetos políticos, que são afetos de violência que estão aí, que formam o país, né? Quer dizer, o genocídio do jovem negro nas periferias, esse processo de encarceramento que a gente está conversando, ele tem gênero, né? As mulheres sofrem de maneira diferente, porque elas nem estão envolvidas diretamente com a concepção ali da criminalidade no sentido organizacional da coisa, né? Às vezes. Mas, por exemplo, os homens negros são as grandes vítimas do sistema carcerário. E tem cor, né? Jovens negros já tem uma trajetória que o Estado leva para eles, né? E você sentiu essa diferença, essa onda, esse empoderamento dos policiais ou do sistema repressor como um todo neste período que você esteve lá? Sim, e partindo disso, né, da minha cegueira pessoal, acho que de muita gente, foi com os agentes de segurança ali, né, que tinham se alinhado automaticamente a esse projeto de violência, né, que eu comecei a ver que aquilo tinha entrado na sociedade de uma maneira que não sairia tão fácil. Então, por exemplo, a gente tinha feito um projeto lá sobre eleição, a gente
brigou pelo direito dos meninos a saber quem estava concorrendo, quais eram os projetos. A gente leu todos, inclusive os do Bolsonaro, né? Para dar a eles o ponto de vista crítico, porque eles são eleitores, né? Quer dizer, alguns deles, 16, 17 e 18, e eles têm o direito lá, né, a votar. Então, a gente fez esse trabalho de conscientização. Porém, no meio do processo, eu não tinha ouvido nada assim, de fake news, da coisa da mamadeira de piroca, do kit gay do Haddad e não sei o quê. Eu não tinha ouvido isso não tinha chegado na minha bolha. Eu ouvi lá dentro dos meninos, né, que me trouxeram essas perguntas. Então, como eles tinham essa abertura comigo, né, e eles não falam também dessas coisas tão abertamente, né, olha, professor, é sério isso que estão distribuindo uma mamadeira de piroca e o kit gay nas escolas? Estão ensinando sexo para as crianças nas escolas? E eu falei, pô, mas de onde vocês tiraram isso, cara? Vocês não têm WhatsApp? Ou seja, havia um processo ali de mentira, né? Não tem outra palavra. Um processo de mentira para subverter a opinião dos meninos. Mas, assim, a questão não era exatamente a opinião dos meninos. A gente conseguiu ali colocar, né, eles sabem, como eu disse, eles têm uma inteligência social muito aguçada. Então, eles sabiam que a figura do Bolsonaro é uma ameaça a eles. Desde o começo, os meninos, sabiam. Mas, sim, as forças de repressão que atuam ali dentro daquele sistema se empoderaram, sim, e viram, né, nessa possibilidade a carta branca para a violência que eles, né, eu não sei como é também no sistema para adultos, Cissa, mas a gente não pode fechar os olhos para o fato de que há sim violências dentro dos sistemas, né? Vários tipos, simbólica, emocional. Então, a gente não tem a percepção do que é a capilaridade desse movimento organizado que é a ultradireita mundial, digamos assim. Porque você acredita que isso veio de fora, em algum momento chegou no Brasil, ou realmente o Brasil já estava tudo aqui, explodiu daqui, é um movimento à parte, digamos assim? É difícil responder isso. Assim, eu acho que não é uma resposta simples e nem única, mas se veio de fora, pegou um país disposto a abraçar essas ideias de extrema-direita. Já tinha o caldo preparado, né? A gente tem um poeminha curto. Eu tento resolver tudo com poema, que é para as crianças, que é para os meninos. A gente faz assim: antênese e não datênese. É o processo de datenização, né? Isso foi muito cruel, né? Porque a pessoa podia ter uma tendência e essa tendência, esse bichinho, foi aumentando, né? Foi alimentado. Sem contar de políticas públicas que atrapalham, né? A arte e a educação nas fundações, esse ano foram cortadas. Tem um projeto de privatização de todos os presídios. O que é isso? Privatizar presídio. Quer dizer, se já mercadoria. É uma mercadoria. Quer dizer, são várias coisas, que são vários fatores que eles vão tornando isso cada vez mais difícil. Cada vez é um processo mesmo, né? Que de formação de um público que só vê a pessoa presa como inimigo, que é o que a sociedade fala, né? Bandido bom é bandido morto. É isso que a maioria pensa e essa política realmente alimenta esse pensamento, né? É isso que eles alimentam. Então, acho que essa pergunta que eu já tinha preparado aqui é um elo com o que vocês dois acabaram de dizer. Que pensando que depois desse período de empoderamento perverso, digamos, né, da polícia, a gente corre o risco de, em 2023, ter um novo presidente, no caso, um ex-juiz,
que é a favor de ampliar os excludentes de ilicitude para policiais, que na prática é uma carta branca para matar e uma espécie de legalização do genocídio, principalmente de jovens, pobres e negros. Imagine se um policial ser isento de crime se ao executar alguém puder alegar que agiu por medo ou violenta emoção. O parênteses é grande aqui, mas a questão é aterradora. Até onde isso pode chegar? Eu não tenho resposta e tenho muito medo, né? E assim, no meu caso é pesquisa, eu sei. Quase 70% das mulheres presas são negras. 74% das mulheres presas são mães solos. Mais de 50% das mulheres presas só tem não tem o primeiro ciclo básico completo, né? É todo esse processo da classe mais excluída é a classe mais pobre, é a classe periférica, né? É um processo assim de realmente querer como a gente vai resolver a pobreza. Matando, né? É um processo assim, é mais barato o cemitério do que... E o presídio gera lucro, né? Isso que é pior, né? Isso é econômico também, é um projeto econômico, né? O presídio gera lucro. A educação não gera. É melhor para eles terem alguém preso do que alguém na escola. Eles ganham muito mais com isso. Eu tenho muito medo, por mim, pelas mulheres e pelo mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive só tende a piorar com o que está por vir. É isso. Aquilo que eu disse que a gente às vezes não encarou, né, como país, também está dentro dessas políticas de Estado. São políticas assassinas, né? São políticas genocidas que ou se omitem no caso das mulheres, né? Quer dizer, não dão assistência, por exemplo, à questão do aborto, que é uma questão de direito à saúde, não dão a devida atenção à violência doméstica, né? As delegacias das mulheres são mínimas no país, quer dizer, as mulheres não têm assessoria jurídica e de segurança pública para denunciar os seus agressores, seus violentadores. Isso também acontece com a população negra, quer dizer, você coloca, por exemplo, os projetos das unidades de polícia pacificadora, né, que é um nome cínico, para fazer um posto de guerra dentro das comunidades, né? Então, o Estado ele é um braço da elite econômica nacional que é isso, não quer trabalhar a desigualdade, porque o crime, a violência, né, a falta de perspectiva que esses cenários se aproveitam, ele é criado por uma situação de desigualdade social. Se as pessoas tivessem possibilidade de construir a sua casa, a sua família, seu trabalho, os seus sonhos, elas não colocariam a vida em risco dessa maneira. Então, eu ouvi muito na Fundação Casa que eu vou morrer cedo mesmo. Então, é melhor como diria, né, o poema do Mano Brown, né? É melhor viver pouco como um rei do que muito como um Zé. É essa a ética de gente que não tem perspectiva. E aí, para você mudar isso, é o que a Cissa falou, é um investimento em cultura, educação. E o pior é que a esperança desses meninos é voltar para o crime. E aí, quando a gente entra no Adriano Marrei, que eu vou fazer sarau lá no presídio masculino, são jovens, e eu pergunto, quem saiu da fundação? 70% levanta a mão, 80%. Quer dizer, é muito cruel, né? Eles saem da fundação, vão para a rua, completam 18 anos e vão para a penitenciária, né? Isso é muito triste, né? Cadê esse processo de socialização, de educação, de dar suporte para esse menino não sair da fundação e a sua única opção ser ir para o crime e ir para o presídio?
Então, é o que eu falo, assim, eu trabalho, né, trabalhei lá e eu acho que a gente não pode abandonar esses espaços mesmo. Eu acho que não é um trabalho secundário, né? Mas esses espaços não deveriam existir mesmo. A cadeia não deveria existir, a Fundação Casa não deveria existir. Eles são espaços de reprodução dessa vida, né? Realmente. Tem meninos lá, né, se você sabe, que não tem família, vivem em abrigos, e a vida do abrigo, às vezes, para eles, é pior do que a vida da Fundação Casa. Ouvi não de um, não de dois, de dezenas de meninos. Eu venho para cá porque eu tenho roupa, teto, comida, 5 refeições no dia, né? Para mim é melhor aqui. E tem gente que se forma como pessoa lá, dos 12 aos 18. E é isso que a gente não encara esse fato. Então, por exemplo, o excludente de ilicitude e a guerra contra as drogas e tudo mais, isso na verdade são confirmações de um projeto que já está em andamento. São aprofundamentos desse projeto. Então a polícia já mata. A questão é, nós não queremos nem fingir que existe um processo de socialização de justiça, porque só para dar uma dica, por exemplo, de como isso já existe, eu não sei se vocês viram aquele filme O Auto de Resistência, que é de 2016, se eu não me engano. Fala dos processos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma prática, né, uma prática antiga, desde a ditadura militar, que chamava-se auto de resistência. Os policiais matavam e as pessoas diziam: a gente matou porque ela resistiu à prisão. Isso fazia com que um inquérito nem fosse aberto. Ou seja, o delegado auto-resistência, está tudo certo, gaveta. Acabaram com isso nos anos 2010, eu acho, alguma coisa assim. Só que esse auto de resistência virou... como que eles chamavam agora? Não vou lembrar exatamente o termo jurídico, mas eles acharam um dispositivo legal em que eles fazem a mesma coisa. Até abre-se um inquérito, mas quando entra nesse dispositivo, nada acontece, e aí você tem um acúmulo. Fizeram uma CPI do auto de resistência, né, no Rio de Janeiro, e aí eles levantaram em 10 anos 16 mil mortes classificadas como isso. Ou seja, é uma política já estabelecida em andamento. O que eles estão fazendo não vamos nem fingir. Não vamos nem chamar de outra coisa, não vamos nem inventar o auto de resistência, esse dispositivo de exceção. Vamos colocar na lei. Então, quando você institucionaliza essa violência de Estado, é fascismo. E é isso que a gente fala, é fascismo. Então, não tem muito... Eu não sou daquela galera que fica protegendo o conceito. Não, fascismo é quando aconteceu lá no século XX. Não, nós temos uma nova forma de fascismo, tanto que é isso. Estão querendo colocar isso como se fosse a coisa mais normal, a datenização da vida. Quer dizer, vão eliminar os problemas e não acontece. Se fosse realmente... se funcionasse, a gente não estaria com o Datena com 25 anos de televisão, ganhando rios de dinheiro, e as pessoas morrendo nas periferias, né? E esse número só aumentando, né? Então não funciona. Repressão e cadeia não é a saída, né? Bem, estamos chegando ao fim do podcast e Cissa, Diogo, eu quero dizer que apesar do tema ser pesado e aparentemente não haver saída, vocês são inspiração para todos nós, são flores para além dos muros. E acho que essa é a ideia do podcast. Eu queria agradecer o aceite do convite, foi muito bom o bate-papo.
e gostaria que fizessem as últimas explanações. O que quiserem, o espaço é todo de vocês. Apesar de tudo, de a gente falar que não tem solução, mas a gente está na luta. A gente está fazendo sarau em Fundação Casa, a gente está fazendo oficina com as mulheres da PFC, a gente está lançando o livro dessas mulheres, está dando voz para essas mulheres, estamos fazendo música com os homens do Marrei. Então, eu acho que é isso. A arte é uma forma de libertação também, de libertar a mente, de fazer essas pessoas não entrarem nesse looping, né? E alguns, felizmente, conseguem sair. É esse trabalho de formiguinha. É a Miriam, que agora faz palestra, ela vai comigo falar sobre o processo dela. Ela vai, quando uma pessoa que já sofreu esse processo vai falar com os meninos da fundação, é uma outra voz. Por mais que eu fale, a minha experiência de fora é muito diferente de uma experiência de uma pessoa que esteve lá dentro. Bate muito mais forte nos meninos, né? A gente levou uma ex-craqueira para falar para os meninos, o que é o crack? E os olhos dele, a mente deles, a gente sentia que tinha uma nuvem ali, né? Uma nuvem de... eu tenho que tomar cuidado. Então, eu acredito nisso, que eu acredito que a poesia, que a literatura é ainda a saída. E por isso eu vou acabar com um poema que está no livro. Tanaka tem 36 anos, mulher negra, da Guiana inglesa. Mulher forte, só tem um medo, não conseguir ver de novo seus filhos. Daniela tem 19, venezuelana, quer ser MC. Letícia é brasileira mesmo, prestou Enem, quer fazer medicina. Maiara não tem pai, não tem mãe, tem 3 filhos que estão no abrigo. São tantas histórias que não cabem em mim. Numa gota cabe o mundo, numa gota cabe todo mundo. Numa gota cabe o mundo, numa gota cabe todo mundo. Lá caem gotas todo dia, gotas de saudade, de medo, de solidão. Uma gota que pesa 1 tonelada, de mãos dadas viram asas e podemos ver o céu. Já uma gota que já é asas, de mãos dadas viram filhos no colo, terras distantes, mesa farta com a família reunida. Numa gota cabe o mundo, numa gota cabe todo mundo. São tantas gotas divididas, são tantas gotas compartilhadas que se transformam no mar. Somar, sonhar, só amar. Para as mulheres da penitenciária feminina da capital. E para todos vocês. Lindo, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Diogo. Obrigado, Cissa. Tá vendo? Dá para mudar o clima, né? Lindo demais. Não, eu também concordo, sim, 100% com o que a Cissa falou. A arte e a cultura é o espaço de liberdade, o espaço do sonho. A gente veio aqui por causa disso, né? William, você chamou a gente. Porque nós levamos a poesia. A poesia foi esse elo de ligação. E é um elo de ligação criativa, né? Quer dizer, é um elo de vida, não é um elo de morte, né? Por mais que a gente frequente esses espaços sinistros, né? Que dão calafrios mesmo, assim, quando a gente pensa no que é aquilo, no que aquelas pessoas estão vivendo. Mas quando a gente leva a poesia, a música, o cinema, enfim, os espaços de experimentação artística, né? Cores, papel e etc., eles realmente se conectam com outra coisa, eles vivem uma outra coisa. Então, esse trabalho, como eu disse, a gente não pode abandonar esses espaços. Os espaços são violentos, a gente vai encontrar dificuldades. Para quem está ouvindo e gostaria, né, às vezes, né, chega, né, nessa galera. Eu não acho que nada aqui é para desencorajar. É pelo contrário, eu acho que a luta coletiva de salvar o sonho é o mais importante, porque é só isso, né, Cissa?
no convencimento racional, a gente chega... É o que é isso, quando eu fui para a racionalização da coisa, a gente acaba constatando que a realidade realmente é muito difícil. Mas o sonho e a luta coletiva são as saídas. Elas são realmente saídas, porque é desse apoio do outro que a gente consegue ver que é possível subir mais um degrau, né? Sair daquela situação. E aí o que eu gostaria de deixar no final é que uma palavra que eu ouvi ontem, né, num evento que a Regina Lúcia, do Movimento Negro Unificado, né, uma liderança histórica, disse que nós temos que brigar pelo nosso direito à festa. A gente precisa... A luta política é a briga pelo direito à festa. Todos nós temos que festejar. A periferia tem que festejar, a juventude negra tem que festejar, as mulheres têm que festejar. E é tempo ainda de que certas pessoas são impedidas de festejar. Então, a luta não é para derrotar, sabe? Não é para destruir o inimigo apenas. É para a gente festejar, né? Então, o otimismo está aí. Eu acho que é pela alegria, é pela vida, pela potência de viver que a gente briga, né? É isso. É um trabalho de formiguinha, mas só reparar, né, o que elas são capazes de fazer, né? As formiguinhas. Bem, galera, essa foi a edição de número 1, famosa primeira edição do Universos para Elos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. Coragem, cuidem-se e até o próximo.